Olá amigos, sejam muito bem-vindos à nossa rubrica semanal, na qual nós de forma tradicional fazemos o acompanhamento e o update de tudo aquilo que de mais importante acontece na economia mundial, no mundo das finanças, no mundo dos mercados cambiais, mercados financeiros, mercados de commodities, geopolítica, política monetária e a economia como o seu todo. E eu hoje prometo-vos trazer 3 temas muito importantes sobre os quais nós vamos conseguir falar de forma detalhada, mas também de forma compreensiva e breve, que são temas muito importantes. E vamos, sem mais demoras, começar logo com o primeiro deles, com a questão deste ódio generalizado à figura do Donald Trump. Eu queria tentar trabalhar isto de uma forma muito breve e fechar isto também o mais depressa possível. Porquê que a comunidade académica, porquê que a comunidade científica, porquê que os meios de comunicação social, os principais analistas económicos e financeiros, analistas de geopolítica, de política internacional, de política doméstica, chegaram a um consenso nos últimos dias e nas últimas semanas sobre a classificação destas ações do Donald Trump na sua forma de estar perante o mundo, no seu geral, que é uma figura muito controversa e que tem gerado um ódio relativamente grande em todas estas figuras, em todos estes segmentos do espaço comunicacional. Vamos tentar responder isto de uma forma mais criativa, invertendo a questão. Porquê que alguém, neste momento, haveria de gostar do Donald Trump? Porque que eu, pessoalmente, para aqueles que têm chegado agora aqui ao nosso canal e que não estão muito familiarizados com o mundo económico, financeiro, política monetária, o que seja, vale a pena explicar isto de uma forma muito breve. Porque, por exemplo, eu haveria de gostar agora, neste momento, do Donald Trump, quando ele, aquilo que faz é pôr em causa toda a estabilidade mundial. Quando ele lança a economia mundial, o mundo todo, para uma turbulência da qual não é só meter o cinto e a coisa passa daqui a 2 ou 3 minutos, há uma turbulência na qual muito facilmente pode arrancar a asa do avião e pode muito facilmente tornar-se, tanto a última viagem, dependendo de quem tu fores, obviamente. Consumidor final, empresário, agente governamental, dependendo, obviamente. O que ele faz é pôr em causa muitas coisas. Vamos começar pelo perímetro, logo. Ele põe em causa aquilo que é a prosperidade económica global neste momento, levando o mundo a uma potencial recessão global, com as suas guerras comerciais absolutamente absurdas, sem qualquer tipo de justificação académico, científico, económico, na qual o principal prejudicado, o prejudicado número 1 no meio disto tudo vai ser o consumidor, quer a nível americano, quer a nível do mercado global, porque tudo isto, toda esta dinâmica que o Trump está agora a movimentar e a realçar no sistema internacional, deste protecionismo absolutamente aberrante do século XVIII, XIX, vai causar rupturas nos processos de produção, processos de logística, de transporte, de distribuição, vai causar muitas rupturas nas relações empresariais entre os vários agentes que existiam entre os vários países, vai causar uma grave e uma quebra de confiança enorme entre esses agentes, vai ser muito difícil depois de restabelecer. Tudo isto está acompanhado sempre de um aumento de preços no curto prazo, mas o que me preocupa aqui, eu já voltei a referir isso, não é essa a questão, é mais a questão de isto poder vir a ter efeitos estruturais, nos quais fábricas fecham, nos quais há um desemprego muito mais elevado do que aquele que nós temos agora neste momento, no qual existem processos que se dominam por uma lógica muito simples, que é, se a fábrica fecha e não paga os seus trabalhadores, os trabalhadores vão para o desemprego, os trabalhadores que estão no desemprego têm menos poder de compra, tudo isto gera uma espiral muito depressiva a nível de consumo e de poder de compra. Portanto, as próprias fábricas que sobrevivem a tudo isto não têm capacidade de escoar os seus produtos. Porquê? Porque a população não tem capacidade de comprar esses produtos, porque está no desemprego e tem baixos rendimentos. E, no fundo, aquilo que o Trump está a fazer é uma reestruturação total dos processos de comércio global, com um retrocesso muito grande na separação internacional do trabalho, na especificação das nações naquilo que elas melhor sabem fazer. Tudo isto está acompanhado de um pânico absolutamente gritante nos mercados financeiros. Eu já nem quero entrar nessa parte aí, mas o S&P e o Dow Jones ora sobem 10 pontos num dia, ora descem 15 no outro. Uma coisa já não vista há muito tempo, que causa obviamente uma instabilidade e uma insegurança muito forte nos investidores, que não sabem se são de planear construir esta fábrica ou não, planear investir aqui ou não. E a pergunta que se coloca aqui é muito simples: para que foi necessário tudo isto? Qual era a necessidade? Há uma justificação legítima para isso? E aqui é muito importante não cair nesta narrativa, nesta forma de explicar as coisas do Trump, que ele chuta para os jornalistas e que alguns magas comem isto, que é a questão do déficit comercial. Por amor de Deus. Eu sei que para quem não está dentro do mundo económico isto pode parecer uma coisa que faz sentido, mas isto não faz sentido absolutamente nenhum. É verdade que os americanos têm déficit comercial. O déficit comercial, ou a balança comercial, é parte de um indicador que se chama balança corrente, e essa balança corrente é parte de um indicador ainda superior, se quiserem, um agregado, que se chama balança de pagamentos. E é verdade que o déficit comercial americano existe, mas ele é compensado por várias coisas, como eu não me tenho cansado de referir aqui, pelo excedente na balança de serviços,
pelo excedente na balança financeira. Os americanos importam produtos da China, pagam os produtos chineses em dólares. Os chineses pegam nesses dólares e depois compram títulos de dívida pública americanos que ajudam a financiar o governo americano para ele executar os seus programas de subsídios, de dotações, os seus programas sociais e etc. Portanto, analisar só o déficit comercial é uma coisa muito primitiva, uma coisa muito estúpida, na verdade. É mesmo essa expressão. É muito estúpida e é muito primitiva. Não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, qual é a justificação legítima para que o Trump adote estas tarifas? Eu, na verdade, da minha opinião, só vejo aqui uma justificação, que é mostrar quem tem as bolas grandes aqui no quarto. Fazer com que todos venham aos teus pés, pedir-te desculpa e implorar-te para tu negociares com eles, para depois poderes obter favores deles, como vender o gás e o petróleo agora à Europa, e etc. Portanto, isto é um complexo de uma inferioridade enorme, tamanha, completamente desajustada aos tempos nos quais nós vivemos de hoje, uma coisa absolutamente assustadora. Perceber quem está à frente da potência mais forte do mundo, a forma como essa pessoa pensa. Eu acho que é um complexo também de uma ofensa que ele sente ainda sobre a forma como ele não foi reeleito após o seu primeiro mandato. Portanto, tudo isto é uma coisa muito assustadora, combinada com a paranoia de que há mercados emergentes que estão a competir com os Estados Unidos da América, a China, a Índia, que é legítima, essa paranoia é legítima, mas não é amputando o teu braço que tu vais conseguir competir com a China. Não é causando um dano tamanho à tua economia, ao dólar americano, que tu vais conseguir competir com a China a nível tecnológico, a nível de desenvolvimento, a nível da inovação, a nível de ideias, de pessoas, de talento, da transição energética e afins. Portanto, esta forma de atuar o Trump acho que vai causar um dano muito grande à América para o resto dos anos e pode ser o início do fim da hegemonia americana no mundo, na minha visão. Vamos aqui esperar para ver mais umas décadas, vamos dizer assim. Portanto, agora fazendo a transição e fechando este tema de vez sobre o ódio ao Trump, que é perfeitamente legítimo e justificável, como nós vimos, vamos ver que impacto é que esta loucura toda promovida por este homem vai ter na nossa economia, na economia portuguesa, sob forma destas tarifas. Há uns dias saiu um artigo muito célere, pragmático e simples, que explica tudo isto de forma muito boa, do Carlos Guimarães Pinto, que é um deputado parlamentar pela Iniciativa Liberal, se quiserem depois podem dar uma vista de olhos, que explica isto tudo de uma forma muito simples. O impacto indireto é incontrolável, sob forma dessa tal eventual recessão global, pode diminuir para uma diminuição da procura agregada e do dinamismo da economia que vamos sentir de qualquer das formas, isso aí é uma coisa que está fora do nosso controle, mas o impacto direto destas tarifas do Trump é bastante reduzido e modesto na nossa economia, porque o volume das nossas exportações para os Estados Unidos da América, em função do nosso volume de exportações total, em termos de bens, quando falamos só de bens, atenção, é de cerca de 7%, sendo que desses 7%, grande parte das nossas exportações são produtos farmacêuticos e combustíveis minerais, como vocês estão agora a ver aqui neste gráfico, e no caso destes produtos, eles estão isentos destas tarifas que o Trump aplicou. É verdade que há aqui alguns setores que vão sofrer com isto, nomeadamente o setor da borracha, o setor da cortiça, do ferro, do aço, de alguns equipamentos e máquinas elétricas e mecânicas, mas no geral aquilo que nós vemos é que as exportações de bens portugueses para os Estados Unidos da América não vão ser muito afetadas por estas tarifas. Agora, relativamente à parte dos serviços, que constitui cerca de 9%, portanto, as exportações dos serviços para os Estados Unidos da América constituem cerca de 9% das exportações totais de serviços da nossa economia, sendo que metade da exportação desses serviços para os Estados Unidos da América é turismo. Ou seja, é um serviço que é prestado no nosso solo, no nosso território, que os americanos vêm cá, gastam o seu dinheiro aqui. Isto não tem nada a ver com as tarifas do Trump, não são influenciadas aqui neste caso de forma direta, mas obviamente, voltando aqui um passo atrás e olhando para isto de forma global, se houver uma recessão global, se houver uma dinâmica na qual há uma contração da procura agregada, na qual há um abrandar da atividade económica geral, é muito provável que menos turistas americanos venham para Portugal gastar o seu dinheiro, portanto tudo isto pode ter efeitos indiretos, mas essas coisas nós não controlamos diretamente. Portanto, concluindo e resumindo aqui relativamente ao impacto das tarifas do Trump para a nossa economia diretamente, elas não nos vão matar. Nós vamos conseguir sobreviver com isto. Agora, fazendo aqui a transição para o próximo ponto, e este ponto sim é aquilo do qual eu queria falar com vocês de forma mais detalhada, mais concreta, é a questão dos nossos problemas estruturais. Os problemas estruturais da nossa economia, nós temos alguns, eu destacaria dois logo à cabeça, a questão da produtividade e a questão da competitividade, e hoje vamos falar apenas da questão da produtividade, para que as pessoas que estão aí, para os nossos espectadores perceberem do que é que nós estamos a falar, para estarem informados, para perceberem quais é que são os problemas, o porquê de nós sermos um país relativamente pobre, comparado com a questão da média europeia.
e o porquê de haver um grande trabalho aqui a ser feito. Portanto, produtividade. Eu aconselho a toda a gente que tem tentado procurar informação sobre a nossa economia, sobre o nosso bem-estar económico e que tem utilizado métricas como o PIB, o valor acrescentado bruto ou o salário por hora trabalhado, ou que seja, para medir então esse bem-estar económico. E eu aconselho a todos agora, depois de verem este vídeo, a utilizarem esta métrica, que é a métrica de produtividade. Porquê? Vamos por partes. O que é a produtividade? A produtividade não é muitas das vezes como as pessoas podem pensar de forma intuitiva e bem, que é levantar-se, fazeres alguma coisa, seres produtivo, produzires alguma coisa. Não, a produtividade é um misto de esse elemento e de eficiência. E aqui existem 3 formas de conseguirmos medir esta produtividade em termos concretos. Nós no nominador colocamos sempre ou o valor acrescentado bruto ou o PIB. Eu utilizo sempre o valor acrescentado bruto, porque é uma métrica mais pura, mais refinada, porque remove os consumos intermédios, e no denominador colocamos uma das 3 coisas. Ou o total de pessoas que trabalham no país, ou o total de horas trabalhadas na economia do país, ou então a totalidade dos fatores produtivos, que é no fundo uma junção destes dois com os pesos ponderados respectivamente. E portanto, eu utilizo daqui nas minhas métricas, nas minhas análises, nas investigações que eu tenho vindo a fazer sobre tudo isto, o indicador do valor acrescentado bruto é dividido pelo número de horas trabalhadas, que nos dá o output final, que é, no fundo, aquilo que a nossa economia produz por hora de trabalho. Ou seja, nós aqui em Portugal, em termos de números concretos, em 2022 produzimos 22,13€, quando a média, estamos a falar da média, atenção, não é um indicador máximo como o da Irlanda ou do Luxemburgo, é a média da União Europeia, está nos 41,99€. E isto, por palavras simples, significa o quê? Que um trabalhador português, por hora de trabalho, gera os tais 22€, enquanto que a média da União Europeia gera os tais 41, já para não falar dos 8 países que estão acima dessa média, como a Alemanha, o Luxemburgo, a Irlanda, a Suécia, os Países Baixos, a Áustria, a Finlândia, a Dinamarca, que são os 8 países que estão acima dessa média, que geram valores por hora trabalhada muito superiores a esses. E é importante também referir aqui uma coisa, amigos, é que a própria média da União Europeia está 20% abaixo daquilo que é a média de produtividade dos Estados Unidos da América. Portanto, nós conseguimos ver aqui uma relação muito interessante, mas que não é nada interessante nem nada benéfica do ponto de vista estratégico para nós, do ponto de vista do nosso bem-estar económico, que é onde está Portugal, onde está a média da União Europeia e onde está, por sua vez, a média dos Estados Unidos da América. Portanto, isto quanto à produtividade. E reparem que tudo isto já é um consenso académico, tudo isto já foi estudado há muito tempo, as provas estão dadas, os diagnósticos estão feitos, há muitos estudiosos, economistas, analistas que pesquisaram e fizeram bons trabalhos sobre isto. O que não falta para aí é bibliografia sobre isto, só não percebe e não investiga isto quem é preguiçoso. Portanto, isto não sou eu que o digo, isto são os números que o dizem e são confirmados por várias pesquisas de vários investigadores no campo da economia do nosso país. Agora, a grande questão sobre a qual nós temos debatido, e é um debate do qual eu também quero fazer parte do ponto de vista científico e académico, e para o qual eu estou agora a contribuir com as minhas investigações, é quais são as principais causas dessa baixa produtividade. Porque o problema está identificado, nós sabemos qual é. Agora, quais são as causas? E aqui também há um certo consenso, só que não há um consenso sobre qual é o ponderador com mais peso para contribuir para essa baixa produtividade. Nós temos várias coisas, ou melhor dizer, temos 2 coisas principais, que é o capital físico e o capital humano. Capital físico sobre a formação bruta de capital fixo, que é a mesma coisa que o investimento em equipamentos, em máquinas, em construção e infraestruturas. E também, obviamente, o stock, capital já existente, que é nada mais que o investimento que já foi feito e já está presente na economia. Juntando a isto, se calhar, o investimento direto estrangeiro. Portanto, isto é a vertente do capital físico que influencia a inovação, a tecnologia, que por sua vez depois leva à questão da produtividade. E depois, por outro lado, temos a questão do capital humano, que é, no fundo, as pessoas. As qualificações que os empregados têm, a sua experiência, as suas capacidades de gestão, de administração, de trabalho. E nós, nesse sentido, no que diz respeito à educação, eu tenho que fazer um vídeo separado só sobre isto, porque é um vídeo que é bastante controverso e é um vídeo que precisa de algum tempo, eu preciso de algum tempo para fazê-lo, mas não basta só ter a quantidade de educação, que é uma das coisas que eu comprovei agora aqui num dos modelos econométricos que eu estive a trabalhar, porque se nós formos a ver, Portugal convergiu muito rapidamente com a média da União Europeia no que diz respeito à quantidade de pessoas licenciadas nos últimos anos, mas isso não se espelha, de facto, num aumento muito grande da produtividade, como nós vemos. Se calhar é porque o problema não está na quantidade de educados, e sim está mais na qualidade deles. O que é que essas pessoas que saem com os seus carimbos
de licenciados, de mestrados e que vêm para o mercado de trabalho sabem fazer. Qual é a inovação, o contributo deles para a questão da tecnologia, do desenvolvimento, da criatividade, da imaginação, criação de novos produtos, que depois as nossas empresas podem vender às outras pessoas, aos outros mercados, cobrar mais pelos serviços, para depois aumentar então a tal produtividade. É aí que eu acho que está a chave, porque uma das decomposições, isto é uma coisa muito mais técnica, mas eu deixo aqui para depois quem quiser explorar tudo isto, uma das decomposições sob forma de um modelo econométrico que eu fiz, que se chama decomposição Osaka-Blinder, explica-nos que a grande parte da educação, ou do gap que existe na questão da educação, é explicado não pela ausência dela em si, mas sim pela ineficiência na sua utilização. E, portanto, são tudo temas que eu quero vir a explorar, quero vir a contribuir também para debater aqui no campo da produtividade, mas estamos a caminhar mais ou menos nessa direção. E, portanto, mais ou menos recapitulando tudo isto, a questão da produtividade depende de inovação, da tecnologia, que por sua vez são fomentados pelo capital físico, pelo capital humano, e é aí que nós temos que trabalhar. E agora, fazendo a ponto com aquilo que vai acontecer agora nas eleições de maio, nós estamos a cerca de um mês, um bocadinho mais do que um mês agora das eleições, 12ª eleição, 12º governo em 20 anos, em 25 anos, desde o início do milénio. E aqui há uma coisa que também tem que ser dita, que é as políticas públicas, as políticas económicas que os partidos têm proposto neste campo da economia, eu não diria ignoram por completo esta questão da produtividade, mas focam-se muito mais em efeitos sobre o sistema fiscal. Portanto, política fiscal, traduzindo para a linguagem humana, simples, aumentar ou diminuir o IRC ou o IRS em um ponto, conforme o partido, obviamente, conforme a ideologia do partido, e pouco mais do que isso. Isto ajuda, obviamente, para a parte da competitividade, que é um tema à parte, sobre o qual nós vamos falar, se calhar, num outro vídeo, mas em termos de produtividade, tu vais baixar 1% do IRC a um hotel, a um restaurante, a uma empresa de serviços, não é assim que a tua produtividade vai subir. Não é assim que tu vais criar uma empresa altamente tecnológica que consegue chegar ao mercado e produzir alguma coisa inovadora, pela qual vai ser paga bem, para fazer então o preço que ela gera por hora aumentar e assim, por consequência, subir a produtividade da nossa economia. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, aquilo que eu tenho visto de forma superficial é que quase tudo gira à volta desta conversa sobre aumentar ou baixar os impostos um bocadinho. Se calhar faria muito mais sentido apostar em programas de incentivo, de dotações para as empresas, para que elas transfiram as suas capacidades, as suas forças, o seu talento, os seus trabalhadores, requalificados, obviamente, a meio deste processo todo, para setores de alto valor acrescentado, onde essa produtividade possa vir a subir para fazer a produtividade da economia subir como um todo. Portanto, isto se calhar faria muito mais sentido. Mas isto é uma coisa que nós vamos discutir no próximo vídeo. Vamos pegar nas propostas dos partidos políticos que têm representação parlamentar em Portugal, portanto, os 8 partidos, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o LIVRE, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Partido Comunista Português, o PAN e o Bloco de Esquerda. Vamos pegar naquilo que eles têm para dizer sobre estas questões económicas e explorar tudo isto mais a fundo para ver se há algum match, pelo menos naquilo que nós estamos a falar, relativamente às propostas deles. Isto é mais uma opinião superficial que eu estou aqui a dar neste vídeo. Depois, uma coisa que não é superficial e que existe sempre aqui no debate português é a questão de tabelar salários. Portanto, nós vamos resolver os problemas da economia, vamos resolver os problemas dos salários baixos com o tabelar dos salários mínimos. Amigos, querem um dado curioso. As empresas portuguesas pagam, em proporção da sua margem financeira que eles têm, mais aos seus empregados sob forma de salários do que a média europeia. Mas como valor acrescentado bruto, mais uma vez, voltamos ao início da conversa, a produtividade, o valor gerado é tão baixo, isto acaba por ser menos, em termos nominais, do que aquilo que é a média da União Europeia. Bingo! E, portanto, não é tabelar os salários que nós lá vamos de certeza, porque isso não resolve em nada, e absolutamente nada, aquilo que é um dos problemas estruturais da economia portuguesa, a baixa produtividade. As empresas vão ser obrigadas a pagar mais salários aos trabalhadores e vão retirar esse dinheiro de onde? Se o valor acrescentado bruto não se altera. Portanto, nós vamos discutir e falar sobre isto de forma mais, se calhar, aprofundada num dos próximos vídeos. Enquanto isso, amigos, só aqui antes de nos despedirmos, analisamos aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o mercado de commodities globais, aquela commodity e a mercadoria que nos mais interessa, o petróleo, portanto, a marca Brent, está como estava nos 63, 65 dólares, como na semana passada. Isto ajuda muito a criar problemas de dificuldades graves ao Vladimir Putin
porque na sua previsão do Orçamento de Estado, como eu disse num dos últimos vídeos, ele tinha calculado, o Ministério das Finanças tinha calculado um preço do Brent na casa dos 80, agora está a 65, 63, e tem tendências para diminuir por conta da queda na procura global do petróleo em função de toda esta recessão iminente. Depois tinham calculado também um rublo na casa dos 25 rublos pelo dólar, e o rublo neste momento está bastante valorizado, na casa dos 85 rublos pelo dólar. Portanto, isto ajuda a tornar as exportações do Kremlin menos valiosas nesta matéria do petróleo e do gás natural, o que obviamente tem um impacto no financiamento da guerra, porque a guerra e o orçamento do Estado, a despesa militar, tem que ser financiada de alguma forma, sendo que 30% das receitas do Estado russo provinham desta fonte de financiamento. Portanto, isto ajuda a pôr uma barreira nas ambições do Kremlin na Ucrânia. E a última coisa que eu queria referir é relativamente às taxas de juro dos Gov Bonds americanos, portanto dos Treasuries. Eles, depois desta guerra comercial absurda iniciada pelo Trump, subiram agora para os cerca de 4,5% no momento no qual eu estou a gravar este vídeo, sendo que antes do início desta guerra comercial iniciada pelo Trump, elas tinham estado nos 3,99%. Isto mostra apenas uma coisa, amigos. Mostra que as pessoas, os investidores ao redor de todo o mundo, vão começar a ter menos confiança relativamente à estabilidade do dólar, da moeda americana, da economia americana, do governo americano como um todo. E, portanto, isto é mais uma vez a confirmação de que o Trump veio salvar a América, veio libertar a América do não sei quê, tal como o Putin quer libertar a Ucrânia do não sei quê. Mas no fundo aquilo que ele está a fazer é dar um tiro no seu próprio pé. Nós vamos continuar a analisar tudo isto. Para aqueles que têm chegado agora aqui ao canal, amigos, mostrem a vossa atividade, os vossos likes, comentários, reposts e por aí fora. Vocês sabem que eu respondo a tudo, escrevam tudo aquilo que têm para dizer, podemos discutir, falar de uma forma civilizada sobre tudo isto, e espero ver-vos numa próxima. Paz, amor e segurança para todos. Até já!